CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala sobre o sistema ESG na área de siderurgia. Um desafio e tanto, porque o setor provoca um forte impacto ambiental na produção de aço e de ferro. Eu converso com Frederico Lima, presidente da Aperam South America. E por que eu escolhi essa empresa? Porque a companhia está muito qualificada na busca pelas melhores práticas sociais, ambientais e de governança e é a única no mundo a produzir o chamado aço inoxidável verde. Frederico, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade, tudo bem? Tudo bem, Rosana. O prazer é todo nosso falar desse tema que interessa a todos nós. Frederico, eu já começo o nosso bate-papo explorando esse ativo da empresa, que é a produção do aço com energia limpa e sustentável a partir do carvão vegetal, que é produzido em florestas renováveis. Conta pra gente um pouco do que é esse processo e também do portfólio da Aperam, porque vocês produzem vários tipos de aço, não é isso? Isso aí, vamos lá. Sim, a Aperam ela é a única produtora mundial de aços inoxidáveis que utiliza carvão vegetal em seu processo produtivo. Os nossos concorrentes, as demais empresas de inoxidáveis no mundo, elas são baseadas ou no uso do coque, que a origem é o carvão mineral, ou no uso de sucata. Então, carvão vegetal somos só nós. E é uma forma sustentável, e por isso a gente chama de aço verde, porque é 100% renovável, né? 100% do nosso carvão vegetal é de produção própria das nossas unidades de reflorestamento de florestas plantadas. Então, essa jabuticaba, né, essa particularidade que nós temos, só o Brasil consegue produzir aço de forma competitiva através de carvão vegetal, e em aço inoxidável somos só nós. E você me perguntou um pouco, né, do portfólio de produtos que nós temos. Também a gente fala que o portfólio da Aperam ele é bem ligado ao ESG, porque nós produzimos basicamente dois grandes grupos de aços, são os aços inoxidáveis e os aços elétricos. Os aços inoxidáveis, eles têm um apelo pelo fato de um ciclo de vida longo e a reciclabilidade, né? O aço é todo ele 100% reciclável, isso é um fato, mas o aço inoxidável vai até um pouco além, pelo fato de ter um valor agregado um pouco maior, a sua reciclagem é muito mais alta do que a maior parte dos aços. Então o inoxidável é um ciclo de vida longo e uma reciclabilidade maior que a média. E os aços elétricos, né, isso é meio grego para o grande público, que é um aço elétrico, na verdade são os aços utilizados em aplicações de motores e transformadores principalmente. E para nós, o apelo dessa produção no que tange à sustentabilidade se dá ao fato de que esses aços têm por objetivo promoverem maior eficiência energética nos equipamentos em que eles entram. Sempre que você usa um aço elétrico, e quanto mais nobre, menor perda elétrica e magnética esse aço tiver, mais eficiente energeticamente torna o equipamento que você está produzindo. Então, assim, são os dois produtos principais, aços especiais planos, inoxidáveis e elétricos. Produzimos também aços carbono, mas em menor escala e com um pouco menos desse apelo do lado do inox, da reciclabilidade e do ciclo de vida, ou do aço elétrico da eficiência energética. Nessa questão da produção do aço verde, Frederico, eu queria que a gente centrasse um pouco a atenção para explicar aqui para o nosso ouvinte, porque a gente sabe que o aço está muito presente na nossa vida. Você mencionou o aço elétrico, que está o núcleo, por exemplo, de geladeiras, ar-condicionado, mas a gente não sabe como é que se dá essa produção. Então, vocês cultivam as mudas, essas mudas viram florestas, daí vocês retiram carvão vegetal que vai para o forno. Então, explica para a gente todo esse processo da cadeia de valor de vocês. Vamos lá. O processo começa, né, um aço que nós estamos produzindo nesse exato momento, começou com uma muda que foi produzida de eucalipto, que foi produzida há 7 anos atrás. Então, nesse ciclo de 7 anos, a floresta cresce, é cortada e aí o eucalipto, né, é carbonizado em fornos próprios e este carvão ele entra como combustível e como redutor nos altos fornos. Né? O alto forno que ele faz na prática é transformar o minério de ferro em ferro gusa, e isso é feito principalmente de duas formas, ou através do coque, que tem origem no carvão mineral, ou através do carvão vegetal, como é o nosso caso. Então, esse carvão vegetal, junto com o minério de ferro no alto forno, gera o ferro líquido, que passa por etapas de refino para virar o aço.
Os aços que nós produzimos, tanto os elétricos quanto os inoxidáveis, têm ligas especiais que dão as propriedades que a gente está buscando. No caso do inoxidável, o brilho do talher que nós todos utilizamos nas refeições, o brilho de um bojo, de uma pia. E no caso do aço elétrico, são essas propriedades elétricas vêm das outras ligas que nós inserimos. E aí, como você bem disse, está dentro dos motores, dos compressores de geladeira e de ar-condicionado e também dos transformadores. Mas quando você queima o carvão vegetal nos altos fornos, você não está liberando CO2 para a atmosfera? Sim, Rosana, estamos. Na verdade, o processo do alto forno, ele gera CO2. Ele gera o CO2 tanto utilizando carvão vegetal quanto utilizando coque. A grande diferença dos dois processos é que no processo com carvão vegetal, a gente absorve mais CO2 na etapa de crescimento das florestas do que a gente gera na produção de aço. Então, o balanço é positivo, a gente consome mais CO2 do que produz na produção do aço. Enquanto, quando você usa um combustível não renovável, no caso o coque, né, você só tem essa etapa da geração de CO2. Muito interessante você falar desse processo de balanço de carbono, que em determinada etapa da cadeia, vocês sim emitem CO2, que é compensado em uma outra etapa da cadeia de vocês. Agora, explica para a gente por que é importante ser independente do coque, que tipo de benefício isso traz pelo prisma do mercado, porque a gente sabe que quanto mais engajada a empresa está com a sustentabilidade, ela se torna mais eficiente, fica bem posicionada nos rankings de sustentabilidade internacionais, mas o retorno financeiro só vem no longo prazo. Então é uma escolha até difícil, né? Isso. Eu acho que você tem o ponto que você pegou para mim é o grande gargalo de todas as empresas aprofundarem nas práticas de ESG. Existem custos, existem complexidades, existem controles que a gente tem que gerar e, assim, nem sempre o mercado valoriza da mesma forma. É igual você falou, é longo prazo, né? Para nós é da mesma forma. A gente dá uma importância a isso, a gente acredita que a importância disso é crescente, esse assunto a gente fala cada vez é mais importante, quer seja na avaliação dos investidores nas ações que eles vão comprar, quer seja na avaliação do consumidor naquele produto que ele está comprando. Cada dia mais isso tem um peso. Mas, para mim, o grande gargalo é que esse peso eu acho que ainda não é o que deveria ser. Então, assim, a gente criou a gente registrou a marca Aço Verde Aperam para promover os nossos produtos, mostrando esse diferencial em relação aos concorrentes estrangeiros que não têm essa forma tão sustentável de produzir. Mas eu acho que a gente ainda tem uma longa batalha de que cada um dos stakeholders do processo valorizem os critérios de ESG. O que está faltando para dar esse empurrão aí que está precisando? Eu acho que é uma questão de tempo, Rosana. Eu acho que os processos que nós temos hoje no mundo, em qualquer indústria, a do aço não é diferente, são muito evoluídos em relação ao que era no passado e vão se tornar ainda melhores, eu tenho certeza, no futuro. E eu acho, assim, essa conversa que a gente tem, vocês terem um programa exclusivo sobre isso, que vai ao ar toda semana, isso vai promovendo essa consciência crescente em todos nós, quer sejamos nós profissionais, que eu estou aqui falando como um profissional de uma empresa com seus critérios de ESG, quer sejamos consumidores no mercado na ponta, ou seja, consumir um produto em que todo o supply chain para trás foi sustentável, né? Mas também como investidores, né? Onde a gente valorize as empresas que têm esses critérios norteando suas ações, né? E eu te pergunto, Frederico, será que é uma questão de ignorância, de desconhecimento mesmo? E isso vai desde a academia, né, nas universidades, passando pela consciência dos engenheiros e pelas empresas que só pensam no curto prazo? Porque o Brasil reúne as melhores condições do mundo para fazer o aço sustentável. É um produto que não requer muita manutenção, tem uma vida útil muito longa. Só que, infelizmente, nós temos um consumo per capita muito baixo em relação aos outros países. Baixo, muito baixo. Você tem toda a razão, Rosana, o consumo brasileiro é muito baixo. Se a gente pegar aço no geral, nos últimos 30, 40 anos, praticamente não houve mudança do consumo aparente per capita. É impressionante como nós temos países que consumiram muito e nós não conseguimos sair do patamar de 100 quilos por habitante por ano. Eu acho que por trás disso está o desenvolvimento. Aço é desenvolvimento, quanto mais o PIB cresce, mais se consome aço. Eu acho que por trás disso está uma consciência, sim, ecológica, de saber que é um produto sustentável, que é um produto que você pode reciclar.
E aí eu somaria isso uma consciência, né? Eu acho que a gente olhar quando a gente consome, cada produto que você consome, olhar qual que é o impacto que aquilo trouxe para trás, né? O que você precisou para produzir aquilo. Então, assim, eu diria que é um processo em que nós estamos atrás de alguns países, mas como você bem disse, no que tange a aço, nós somos um país que tem todas as condições de ter um consumo muito alto, né? O Brasil pode produzir temos capacidade e capabilidade, tanto em volume quanto em qualidade, para tudo que o país consome em aço. Ainda mais agora, Frederico, que o Brasil precisa investir muito em infraestrutura. E quando você vê, por exemplo, viadutos caindo, porque o aço interno oxida, né, comprometendo toda aquela obra. No litoral, pior ainda, por conta da maresia. Se a gente tivesse um direcionamento assim mais inteligente voltado para o aço, as coisas seriam diferentes. Sem dúvida, e eu acho que também o investimento em infraestrutura, né? Eu acho que o investimento, você comentou, né? Viadutos, pontes, eu acho que o investimento em infraestrutura, ele tem um impacto no curto prazo da geração de riqueza, porque se consome aço, se consome concreto, se consome mão de obra, mas ele tem também no longo prazo, né? Você cria uma infraestrutura que dá competitividade para a indústria no futuro, né? Então, eu acho que eu faria esse link aí também do investimento em infraestrutura que o país precisa fazer para fomentar o crescimento no curto prazo e para garantir a sustentabilidade do desenvolvimento no longo prazo. Existem críticos que dizem que o papel do BNDES no financiamento do chamado aço carbono é equivocado. Qual é a sua avaliação nesse sentido? Rosana, não conheço essa crítica, não sei exatamente o que eles estão criticando nesse aspecto. Você teria que me dar um pouco mais de detalhe. E no caso do financiamento, do fomento ao aço inoxidável no Brasil, você acha que precisa de mais subsídio? Não, nós não precisamos de subsídio. A indústria do aço inoxidável, nós, no caso, ou a indústria do aço em geral, é uma indústria competitiva. Eu faço parte de um grupo internacional, a gente dos muros para dentro da empresa, nós não temos nenhuma deficiência, nada que seja pior do que qualquer outro produtor mundial. Somos um produtor de nível mundial, estamos prontos para competir. O que eu acho que o Brasil tem, não temos necessidade de subsídios, mas eu diria de isonomia. Né? Ao mesmo tempo em que a gente tem condições de competir, eu acho que você mencionou mais cedo a infraestrutura, a gente precisa de uma infraestrutura semelhante à dos concorrentes. Né? Será que eu tenho a mesma condição de rodovias, de ferrovias para escoar meu produto que o meu concorrente tem em países como uma Coreia ou uma China? Né? E aí, assim, a gente sabe que por trás de vários desses meus concorrentes, aí sim tem subsídios, e eu acho que você pode reparar que você nunca vai ver a indústria do aço pedindo subsídio. É uma indústria competitiva dos muros para fora. Eu acho que é o país fazer um dever de casa para que a gente tenha as mesmas armas que os concorrentes para lutar, e lutar num mercado justo, né? Com práticas de mercado adequadas. Você diz que a indústria do aço é muito competitiva mundo afora. A indústria do aço, voltada para a sustentabilidade, integrando as melhores práticas sociais, ambientais e de governança, é hoje já uma realidade no mundo todo? Ou vocês são um caso isolado? Não acho que seja uma realidade no mundo todo. Não tenho dúvida de que, vou falar pelo aço inoxidável, boa parte dos meus concorrentes não tem uma produção tão sustentável quanto a nossa. Quer seja porque não partem de carvão vegetal, que é renovável, ou sucata, que também é um processo sustentável, né, de reciclagem, quer seja porque os critérios de ESG não são os mesmos que nós adotamos, as preocupações ambientais não são as mesmas, as preocupações sociais não são as mesmas, e governança nem sempre é a mesma. Né? Eu acho que a indústria de aço do Brasil, a Aperam, é um bom exemplo. São indústrias que respondem as três letrinhas muito bem, quase todas as indústrias têm uma fundação que faz seu papel social, todas com governanças respeitáveis, quer seja capital aberto no Brasil ou, no nosso caso, em bolsas europeias que exigem níveis de governança muito, muito rígidos. E do meio ambiente, foi o que a gente acho até mais falou até esse momento, né? É um produto que é reciclável, a gente produzindo através de um combustível renovável. A gente está trabalhando aqui em cima do carvão vegetal. Há pesquisas indicando a possibilidade de introdução do hidrogênio na produção do aço, porque ele não liberaria CO2 e sim água. Isso, água. Você acha que isso, de fato, pode se tornar tangível no curto prazo ou é algo que ainda precisa ser muito bem elaborado e desenvolvido? É alguma coisa que precisa ser elaborada e desenvolvida. Existem grandes pesquisas, a gente vê os grandes grupos produtores de aço indo nessa direção. Tenho certeza que isso vai ser viável.
mas é médio e longo prazo. E eu acho que é sempre bom a gente olhar, é importante estar pesquisando isso, porque várias coisas que hoje nós temos no nosso processo, há 20 anos atrás eram impensáveis, há 30 anos atrás eram impensáveis. Hoje o nosso nível de eficiência, o nosso nível de segurança no trabalho é muito melhor do que era há 30, 20 anos atrás. E talvez se você perguntasse um antecessor meu há 20 anos atrás, ele ia falar que chegar no patamar que nós temos de absenteísmo é impossível e aqui estamos nós. Então, assim, a gente tem que acreditar que é viável, porque certamente essa cadeia toda tem que evoluir no longo prazo. É difícil imaginar que para sempre se vai produzir aço através de carvão mineral, que não é renovável e é uma pura geração de CO2. Né? Da mesma forma, é difícil imaginar que amanhã tudo isso que existe hoje vire e comece a ser 100% através do hidrogênio. Né? Mas eu acredito que sim, vai ser viável. Frederico, quais são as janelas de oportunidade que você observa a partir da produção do aço sustentável hoje? Por que é realmente um bom negócio investir no sistema ESG? Porque eu creio que, voltando à nossa mesma discussão de por que a coisa não acontece, eu acho que a consciência ambiental hoje é muito melhor do que era, é muito mais, a gente cobra muito mais do que cobrava no passado. E eu acho que isso é uma crescente. Eu tenho certeza de que cada vez mais nós vamos verificar a origem do produto que nós estamos consumindo, nós vamos verificar o quão sustentável é a cadeia que está por trás daquilo. E aí você investir, você ter uma indústria que você olhe no horizonte de 10, 20, 30 anos, e eu te falo que a minha indústria é assim, ela é sustentável, isso vai dar uma segurança para o acionista, para o cliente e até para os nossos trabalhadores, né, de que estamos ali com a visão de longo prazo. Mas eu quero que você traga para a gente, assim, o que hoje é factível em termos de relacionamento com outros países. Por exemplo, China, hoje é um player importante nessa questão do aço com o Brasil? China é um grande concorrente, né? A China aumentou muito a sua capacidade de produção de aço, tem um excedente de produção, nem sempre em condições fair de mercado, né? Se é economia de mercado ou não, isso é uma longa discussão, mas claramente existem condições que não são isonômicas à nossa. Então, eu acho que a China é um grande consumidor de produtos nossos, é um grande parceiro comercial, mas na indústria do aço é um grande concorrente, é o maior exportador de aço no mundo inteiro, ela tem a maior parte da produção de aço do mundo, a maior parte da exportação, é onde estão a maior parte dos processos de defesa comercial são contra a China. Então, assim, eu vejo menos parcerias e mais, assim, existem oportunidades, sim, tem produtos que eles consomem que a gente fornece, tem produtos que a gente consome que eles fornecem, mas menos de parceria e mais de um mercado global em que atuamos juntos, né? Agora, eu te pergunto, Frederico, porque a China, como você mesma ressaltou, é o maior produtor de aço inox do mundo, detém 60% da produção mundial. Ao mesmo tempo, eles fazem isso de forma nada sustentável, porque a matriz é altamente dependente do carvão. E nós aqui temos a tecnologia sustentável. Eles têm um plano de descarbonização ambicioso. De que maneira poderia ser feita essa sinergia com o que a gente tem de melhor, que é a sustentabilidade na produção do aço? Olha, eu acho que eu não vejo tanta sinergia com a produção, porque na prática, as duas formas de produção de aço, vou falar do meu produto principal, do aço inoxidável, as duas formas, como eu disse, são ou através do GUSA, né, e aí você tem o carvão vegetal, que é uma jabuticaba, o Brasil tem uma competitividade que a China não vai ter, por questões climáticas, por diversas questões, ela não vai ter essa competitividade na produção de carvão vegetal, ou sucata. E a China, por ser um país em desenvolvimento, ela não tem geração de sucata suficiente para que toda a sua produção de inoxidável seja através de sucata, como já acontece na Europa. Então, o caminho da China para ter a produção tão sustentável quanto a nossa seria o carvão vegetal e a sucata. Só que, de novo, eles não vão ter esse carvão vegetal e a geração de sucata ainda vai depender da China chegar num patamar de desenvolvimento que ainda vão demorar muitos anos. Frederico, vamos falar agora um pouco do que escapa aos limites da floresta, para a gente adentrar no pilar sustentável social. Vocês têm uma fundação por meio da qual vocês realizam vários programas, várias iniciativas de sustentabilidade. Eu queria que você trouxesse para a gente algum exemplo. Sim, a preocupação social da Aperam remonta a mais de 2 décadas, né? A gente tem a nossa fundação aí, que já tem 25 anos. Essa fundação ela é muito presente nas comunidades onde nós operamos, né? Nós temos 2 grandes
focos de operação, que são as florestas, onde vem o carvão vegetal, no norte de Minas, e a usina siderúrgica também no interior de Minas. Nessas duas localidades, a Fundação é bastante atuante. Eu acho que um exemplo interessante é que a gente apoia a cooperativa de apicultores. Nós temos vários apicultores no norte de Minas que utilizam as nossas florestas para criar suas abelhas para a sua apicultura, e a Fundação ela trabalha ajudando, dando todo um aporte, dando treinamento para essas pessoas, condições para que pessoas de comunidades simples, né, o Vale do Jequitinhonha, o norte de Minas, onde a gente opera, é uma região de IDH ainda baixo, e a Fundação ela tenta ajudar a melhorar essas condições de vida, dando, como eu disse, o caso da apicultura, condições para os apicultores locais se desenvolverem através de cooperativas. Apoiamos também o artesanato local, apoiamos a educação, né? Nós ajudamos as escolas da região, tanto do Vale do Aço quanto do Vale do Jequitinhonha. Então, assim, a nossa fundação, esse nosso braço do S aí, do ESG, é realmente um motivo de orgulho de todos nós. Eu vi as imagens e vi o quanto eles estão felizes em saber desses benefícios que são proporcionados às comunidades, né, Frederico? Isso Deixa aí, eu te Rosana. perguntar agora sobre a questão do G, da governança. Vocês Uhum. ganham muito destaque nesse aspecto, até porque ser uma empresa de capital aberto que está presente nas bolsas europeias vai exigir de vocês um alto grau de governança, né? Qual é o maior Sim. desafio que vocês encontram nessa seara da governança? Olha, a governança eu acho que não são poucos desafios, mas eu diria assim, sendo uma empresa, uma indústria siderúrgica, eu queria destacar dois pontos que eu acho que a gente tem atuado bastante. O primeiro deles é saúde e segurança. Nós somos no grupo os melhores resultados de segurança e de absenteísmo também, e mesmo no Brasil, nas pares, que são boas empresas no que tange a saúde e segurança, temos uma posição muito boa. Isso é fruto de um trabalho de longo prazo e a gente considera que isso é um valor, né? Isso não é às vezes as pessoas falam, é uma prioridade. Não é prioridade, é um valor. Que prioridade, às vezes, você pode ter alguma coisa mais importante que pode ser mais prioritária, aqui não. Aqui é uma coisa que a gente não discute. E um outro ponto que eu acho que a gente trabalha muito forte e há muito tempo é o clima organizacional. Rosana, eu entrei como trainee na empresa há 25 anos atrás, em janeiro, agora fez 25 anos. Eu acho que desde que eu entrei, a empresa faz pesquisa de clima, né? Eu acho que hoje quase todo mundo faz, eu acho que é quase uma obrigação você ouvir como os funcionários estão percebendo a empresa, como eles estão percebendo a liderança, como eles estão percebendo o CEO, o presidente da empresa é avaliado. Mais recentemente isso é mais comum, mas para a gente isso tem muito tempo que a gente faz. E mesmo os nossos gerentes são todos avaliados por essa pesquisa de clima. Então, se você tiver um certo número de funcionários que permita a confidencialidade, você é avaliado, o seu bônus pode ser impactado por como sua equipe te avalia como líder. Então, assim, eu acho que esses dois pontos dão bons exemplos de como que a governança, como o G também, pesa muito para a gente. E a pesquisa de clima eu acho interessante porque ela é muito abrangente, ela vai desde respeito, diversidade e inclusão, ela pega um pouco de tudo ali, né? Se você tem uma equipe de 100, de 200, né? Nós somos hoje 3.500 funcionários próprios, então cada gerente que tem 30, 40, 50 pessoas, ele é avaliado numa série de questões, e sempre que alguma questão que a gente é abaixo da média das melhores para se trabalhar, a gente atua, cria um plano de ação para trabalhar nisso aí. Então, assim, o G, eu acho que a pesquisa de clima resume bem como a gente é preocupado com isso. Quando chega no G, eu sempre pergunto para os meus entrevistados a respeito da paridade de gênero. E na siderurgia a gente sabe que é um ambiente tradicionalmente masculino. Mas como é que está a participação feminina aí entre vocês? Ô, Rosana, hoje, antes dessa reunião, o assunto que eu acho que eu mais discuti na parte da manhã no corporativo foi diversidade de gênero. É sim um desafio. Não aceito a desculpa de que é um setor que forma mais homens. Sim, é verdade, mas isso não nos impede. Então, a gente ainda tem um público majoritariamente masculino, principalmente nas operações. Temos metas de reduzir esse gap, de trazer uma maior igualdade. Avaliamos salários do público masculino e feminino para ter certeza de que não há nenhuma diferença, mas assim, ainda é um dever de casa a fazer. É um ponto que, se você me perguntar, ainda é uma missão que eu tenho de mudar esse patamar. Eu espero que você logre êxito nesse sentido. Frederico,
Quero que você traga para a gente como é que foi a questão da resiliência diante da pandemia do coronavírus, porque o Parque Siderúrgico Nacional foi fortemente afetado nos últimos meses, né? Com queda no nível de produção e de vendas, mas vocês conseguiram de alguma maneira sobreviver a essa crise. Conta para a gente como é que foi. Sim, vamos lá. Foi um baque muito grande para o setor, né, Rosana? A gente vinha recuperando, o consumo aparente de aço caiu bastante na crise que nós vivemos em 2015, 2016, e daí para frente vinha uma recuperação um pouco mais lenta do que se esperava, mas ela acontecia. E aí, quando a gente veio o segundo trimestre do ano passado, o segundo trimestre de 2020, com o Covid, a gente sentiu um baque enorme, né? Várias de minhas cadeias de clientes pararam completamente, de clientes que pararam 10 dias, 15 dias, 20 dias. Então, assim, num primeiro momento, a nossa grande preocupação era se a gente ia conseguir continuar operando. Então, dentro da Aperam, nós começamos a gerenciar a empresa não através da hierarquia normal, mas através de comitês. Então, a gente tinha, não vou falar de todos, são 9, mas, por exemplo, um dos comitês era o comitê de proteção. Esse comitê tinha um sponsor da diretoria lá dentro, ele tinha médicos, tinha técnicos da área de saúde, e o objetivo daquele comitê era garantir que a nossa operação fosse saudável, ou seja, que as pessoas pudessem ir lá trabalhar e não se contaminar. E aí, com isso, a gente estabeleceu lotação de cada cabine, colocou acrílico como divisão em vários locais, álcool gel disponível em tudo que é lugar, higienização de cabines e de equipamentos antes e depois de cada turno. Assim, foi toda uma mudança no refeitório. Então, assim, esse comitê fez essas ações e cada comitê foi fazendo a sua. E aí a primeira boa notícia foi que, olha, uma usina siderúrgica, uma produção de aço, ela não exige tanto contato físico entre pessoas, ela é muito automatizada, você tem às vezes um operador dentro de uma cabine, às vezes até 2, mas você pode pôr um acrílico no meio. Então a primeira boa notícia foi assim, olha, dá para a gente operar. Se a nossa turma não se contaminar do lado de fora, aqui dentro a gente consegue. E aí, com todas as ações que nós tomamos, a operação continuou, e aí o desafio ficou a demanda, que realmente sofreu um baque enorme, e aí foi uma montanha-russa inacreditável, né? Como eu disse, assim, no segundo trimestre o volume caiu demais de faturamento, a gente teve quase todos os clientes pedindo postergação, pedindo para não faturar, os estoques subiram, só que a indústria siderúrgica, né, você parar um alto forno é um processo que leva algumas semanas e para você voltar vai levar meses. E aí nós resistimos, a Aperam South America, a nossa unidade, não parou nenhum equipamento importante, não paramos nenhum dos altos fornos. É difícil até acreditar quando eu olho para trás que há pouco menos de um ano atrás a gente estava realmente discutindo como e quando ia parar. A gente não estava acreditando que ia conseguir manter na hora que a gente viu o mês de abril acontecendo. Mas aí o mercado nós conseguimos, exportamos um pouco mais do que a gente exportava antes no segundo trimestre para garantir uma ocupação mínima. E aí devagarzinho, já no terceiro trimestre, a coisa foi voltando. E aí que foi essa montanha-russa que foi, né? A gente teve um dos piores trimestres dos últimos anos, aí o segundo trimestre do ano passado, e já um primeiro trimestre desse ano e um último do ano passado bem forte, com as cadeias já retomando, né? Então, quando a gente olha hoje, o que você falou, a gente mostrou uma resiliência. Nós não tivemos, na minha unidade, a gente não teve nenhum caso grave de Covid, não tivemos nenhuma fatalidade, felizmente. Então, assim, dentro da empresa, a gente considera e os médicos atestam que é um ambiente que não é um ambiente de risco, ele não tem interface entre pessoas, o distanciamento é possível de ser mantido, o EPI dentro da usina, o uso de máscara é obrigatório, não tem lugar que sim, que não, é obrigatório, você está lá dentro, você tem que usar. Então, assim, a gente conseguiu conseguiu garantir a saúde das pessoas, o absenteísmo subiu, mas nada que não fosse gerenciável, como eu disse, não tivemos que parar nada. E agora vem essa retomada bem mais abrupta que todo mundo esperava, mas a gente aí está pronto para abastecer o mercado. Frederico, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Muita sorte, muito trabalho para vocês aí. Até a próxima. Para nós todos, Rosana, e vamos forte no ESG. Esse tema, ele tem muito futuro, eu acredito muito nisso. Até mais. Até mais. Frederico Lima, da Aperam South America, foi o nosso entrevistado no CBN Sustentabilidade. E além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site e no aplicativo da CBN ou no seu agregador preferido de podcast. Quero passar aqui os trabalhos técnicos, minha equipe maravilhosa. Érica Paixão, nossa produtora, Juliano Fonseca, Priscila Gubiotti, Rafael Furugem, nos trabalhos técnicos. Um beijo para você e até a próxima.